Portugal defrontou a Dinamarca na noite desta quinta-feira e saiu derrotado de Copenhaga. E hoje eu sou a Andrea Araújo e tenho aqui comigo o nosso diretor de conteúdos multimédia, Pedro Filipe Maia, para analisar aquela que Roberto Martínez apelidou da pior exibição dos últimos 2 anos. Portanto, Pedro, bom dia. Antes de mais, a minha primeira pergunta para ti é: quais as razões para uma versão tão pobre da seleção nacional? Eu penso que quando Roberto Martínez apelida da pior exibição, não podemos ser muito elogiosos com a seleção nacional. As razões, penso que há um bocadinho de atitude. O Rubem Dias apontou a atitude dos seus colegas como o ponto mais fraco, dizendo mesmo que não há bom plano no mundo que poderia melhorar o jogo da seleção depois daquela atitude frente à Dinamarca. Roberto Martínez na conferência disse o contrário, disse que a atitude foi boa, o jogo é que foi mau. Aqui no meio estará a verdade, sendo que há jogadores que obviamente podem melhorar bastante o compromisso e a atitude com a seleção nacional. Evidencio aqui, e olhando um bocadinho para o histórico, que depois de ontem nós fizemos isso, também o Playmaker, o nosso Playmaker, fez esse trabalho e podemos verificar que Portugal, fora de Portugal, tem muitas dificuldades. De resto, só em 2024 só conseguiu ganhar um jogo fora de Portugal, foi contra a Polónia. De resto, ou ganhou, ou perdeu, ou empatou. Portanto, Portugal fora de Portugal está a evidenciar muitos problemas. Era algo que se calhar nós não olhávamos com tanta atenção, mas começa a ser muito evidente. Nos últimos 10 jogos, Portugal não marcou em metade deles e todos esses são fora de casa. Portanto, começando por ontem na Dinamarca, depois recuando um bocadinho mais, a Escócia, também para esta Nations League, França, Eslovénia e Geórgia no Euro 2024, considerando aqui que foi um jogo, que são os jogos fora de Portugal, mas sendo um torneio específico. Portugal revela muitas dificuldades fora de casa e eu penso que isto terá que ser um bocadinho olhado com alguma atenção. Parece que Portugal fica desconfortável a jogar longe do seu público e isto é algo preocupante. Sobretudo porque os grandes torneios que se vão jogar são fora de Portugal e Portugal terá que melhorar um bocadinho neste aspecto. Terá que melhorar bastante também a sua produção ofensiva. Portugal não marca, como referência, em 50% dos jogos, dos últimos 10 jogos, tendo a seleção que tem e a geração que tem, sobretudo do meio campo para a frente, é quase inconcebível que Portugal ontem não criou sequer moça na Dinamarca, fez muito poucos remates, concedeu muitos remates à Dinamarca. Ronaldo foi praticamente inexistente no jogo, porque a seleção não conseguiu encontrar caminhos para lhe fazer chegar a bola e, portanto, não há aqui grandes coisas positivas a dizer da seleção. Há que evidenciar estes dados, que são um bocadinho preocupantes, sobretudo com a geração de jogadores que temos. Mesmo com a toada do jogo que estava a levar, acreditas que Roberto Martínez mexeu bem na equipa? Surpreendeu-me o facto de ele ter mexido tão tarde numa posição tão importante como a de Bernardo Silva. Provavelmente Bernardo Silva não estará nas suas melhores condições físicas. Pep Guardiola já abordou isso na Premier League. É um jogador que está a passar por um período difícil de performance, mas a entrar aos 86 minutos num jogo em que Portugal não conseguia entrar sequer no último terço, com combinações, com cruzamentos, Portugal não conseguiu na segunda parte, sobretudo depois de sofrer o golo, colocar sequer uma bola na área. Não teve jogo interior e Bernardo Silva entrar aos 86 minutos parece muito tarde. As outras substituições todas são para o meio campo defensivo ou para a defesa, ou seja, entrou Nelson Semedo, que é quase já uma substituição fetiche de Roberto Martínez para lateral direito, percebeu-se, para dar um bocadinho mais de largura e mais de profundidade à equipa, não aconteceu. Entrou o Gonçalo Inácio para substituir o Renato Veiga, Roberto Martínez justificou para dar um bocadinho mais levar a equipa um bocadinho mais para a frente, ter um bocadinho mais de qualidade com a bola, com a saída de bola de Gonçalo Inácio, também não aconteceu, inclusive Gonçalo Inácio entrou um bocadinho a tremer. E Ruben Neves, que foi mais do mesmo. Vitinha e João Neves estavam a controlar perfeitamente o meio campo, mas era muito bolas para o lado e para trás. Nunca não conseguiram passos progressivos e Ruben Neves também não conseguiu dar isso à seleção. O único jogador que entrou para poder fazer alguma diferença no último terço foi Bernardo Silva, mas como disse, jogou nem 10 minutos, 4 minutos do tempo regulamentar, mais o tempo de compensação, que foram 5 minutos na segunda parte, jogou muito pouco. Pedro Neto estava cansadíssimo e jogou até ao final quase a arrastar-se sem conseguir desequilibrar. Muito espaço para trás, para o lado. Portugal é uma seleção que tem que fazer a bola, ou tem que estar mais próximo da área e terá que mudar alguma coisa no segundo jogo se quiser passar esta eliminatória. É exatamente por aí que eu quero entrar a seguir, que é o próximo jogo já é domingo, em Alvalade.
a segunda mão. O que é que achas que deve ser mudado para este duelo? Parece-me claramente que Renato Veiga, claro que é um jogador importante no jogo aéreo, um jogador fisicamente muito mais imponente do que Gonçalo Inácio, mas Portugal se calhar tem que aplicar um bocadinho o antídoto que aplicou a Dinamarca a Portugal. Pressão mais alta, ter mais bola, obrigar a Dinamarca a correr um bocadinho mais, e parece-me que se calhar Gonçalo Inácio é o jogador mais adequado para este tipo de jogo, sobretudo jogando em casa. E depois, Bernardo, se estiver bem fisicamente, parece-me um jogador que pode acrescentar mais perigo do que Pedro Neto. Pedro Neto é um jogador mais vertical, mais de cruzamento, e se calhar a seleção precisava de, tendo isso com Rafael Leão do lado esquerdo, do lado direito ter um bocadinho de coisas diferentes e ter mais bola entre linhas, ter mais um jogador que provocasse mais o bloco condensado da Dinamarca quando já estava a vencer, e recordando que a Dinamarca vai entrar já com o jogo na mão, digamos assim, e portanto pode aplicar essa estratégia de novo, não vai precisar de pressionar tão alto. Há essa dúvida de perceber como é que vão gerir o jogo. E depois no meio campo eu acho que Vitinha e João Neves, obviamente que são dois jogadores que neste momento provavelmente são dos dois melhores médios mundiais, sobretudo o Vitinha. Mas jogar no PSG é um contexto, tem uma dinâmica, jogar na seleção é diferente. E parece-me que João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes, sobretudo João Neves e Vitinha jogando aqui na seleção, são jogadores muito iguais para jogos que precisam de ser desbloqueados. Parece-me que Portugal precisa de um meio-campo um bocadinho mais, se calhar colar um bocadinho Vitinha numa linha mais ofensiva e jogar com um jogador de mais equilíbrio atrás, invertendo um bocadinho as coisas, em vez de um 4-2-3-1, jogar se calhar com um 4-3-3 e com um pivô um bocadinho mais defensivo, soltando mais o Bruno Fernandes e o Vitinha para empurrar a equipa, digamos assim, um bocadinho mais para a frente. O que se viu ontem foi muito Vitinha e João Neves a jogar na largura, mas sem nunca conseguir provocar nada na profundidade, não havia muito espaço para isso, então houve dificuldade para entrar nesse meio campo. Portanto, parece-me que Roberto Martínez tem que mudar aqui um bocadinho o chip na equipa. Há sempre a possibilidade de jogar com três centrais mais declarados e acrescentar mais homens no meio e na largura. Vamos ver, mas parece-me que Portugal precisa mudar um bocadinho o perfil da equipa para ser mais perigoso para a Dinamarca, porque no jogo de ontem nem deu para assustar a seleção dinamarquesa. E tendo em conta todos estes parâmetros que tu acabaste de enumerar, acreditas que é possível Portugal passar esta eliminatória? Acredito que sim, até porque se olharmos para o copo meio cheio e se olharmos para os jogos em casa, temos quase duas seleções, uma seleção a jogar fora e uma seleção a jogar em casa. Em casa, Portugal só tem uma derrota e foi frente à Croácia num jogo amigável. De resto, com Roberto Martínez no último ano, 2024, porque em 25 ainda não jogou em casa, vai ser a primeira vez, 2024 tem uma derrota em casa, o resto são tudo vitórias, nem sequer empates tem. Portanto, é uma cara completamente diferente da seleção. Pegando nisto, parece-me que Portugal até sai com um bom resultado, digamos assim, frente à Dinamarca, e digo isto porque podia ter sido muito pior pelo que a Dinamarca produziu. A Dinamarca rematou mais de 20 vezes a nossa baliza, Portugal penso que foram 2 vezes enquadrado com a baliza adversária. Posto isto, o resultado de 1-0 não é terrível para Portugal, não é um mau resultado. E Portugal a jogar em casa é bem mais forte que qualquer outra seleção e parece-me que a Dinamarca está ao alcance de Portugal com outra atitude, isto é quase inegociável, e com a qualidade que Portugal normalmente apresenta em casa, parece-me perfeitamente possível passar esta eliminatória. Terá que ser com uma cara diferente. O nosso playmaker também, e podem consultar, sobretudo no Twitter, já nos disse hoje que a única vez que Portugal perdeu a primeira mão de uma eliminatória foi eliminado, foi frente à Bulgária em 62, não conseguiu virar. Estamos noutra fase, noutra geração. Parece-me que Portugal tem perfeitamente condições para virar este resultado, tendo que marcar cedo, obviamente, e tendo que, ofensivamente, entregar muito mais coisas do que entregou fora de casa. Vamos agarrar-nos a esta estatística e que Portugal só frente à Croácia perdeu. Parece-me que esta Dinamarca não é tão forte como a Croácia, tendo muito boa equipa, não é tão forte como a Croácia, e Portugal já mostrou que em casa pode ser uma geração ou uma equipa muito diferente daquela que nos mostrou ser ontem. O tema do dia está de volta para a semana nas plataformas habituais de segunda a sexta-feira.